Melhores momentos de Lula no o debate. que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes na universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país, que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. Nenhum empresário sério que conhece a questão da relação comercial no mundo vai fazer queimada ou vai destruir os biomas brasileiros, seja o Pantanal, seja a Amazônia, seja a Caatinga. Não vai. Entretanto, nós temos gente do governo que até incentiva. Nós tivemos um ministro que dizia, deixa a boiada passar. Bom, o que eu quero, na verdade, é o seguinte: eu tive o prazer de ser presidente da República e participar da COP15 em Copenhague. Em Copenhague, o Brasil assumiu o compromisso, que depois foi referendado em Paris, em que a gente reduziu o desmatamento em 80% e que a gente iria diminuir a emissão de gás de efeito estufa em 36,9%. E o Brasil passou a ser referência no mundo inteiro. Todo mundo conversava com o Brasil e hoje as pessoas têm o Brasil como um país que não leva a sério e ninguém respeita as decisões do Brasil. O ProUni foi a maior revolução educacional que a gente fez nesse país. Milhões de meninos da periferia, meninos negros e negras, que estudavam em escola pública, tiveram a oportunidade de, primeira vez, fazer uma universidade que era privilégio de rico, era privilégio da classe média alta. Aliás, filho, você sabe perfeitamente bem que esse país é tão contra a educação que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554 e a nossa primeira foi em 1920. Ou seja, a elite brasileira nunca se preocupou em educar. Precisou um metalúrgico sem diploma cuidar disso. E a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu. O seu jardineiro viu. A sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade, o seu jardineiro viu,
Ora, porque os pobres, efetivamente, cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica, mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. E é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo, ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanso semanal remunerado, com direito a férias, porque esse país acabou a escravidão em 1888. Não é possível que o trabalhador hoje estique trabalhando como se fosse um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele. É fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI. É preciso voltar ao tempo da liberdade que eu aprendi desde o movimento sindical. Não teve nenhum processo que facilitou mais a investigação, que melhor remunerou a Polícia Federal, que contratou mais Polícia Federal, que não tinha procurador engavetador. Era abertura total e transparência total. O portal da transparência, se lembra? A lei do acesso à informação, tudo isso foi coisas que o PT criou, onde até o papel higiênico que se funcionava no Palácio, as pessoas poderiam acompanhar. Hoje, qualquer coisinha é um sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos por cartão corporativo. Sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso, eu tirei ministro porque comeu um pastel ou porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar. Dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele, porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos.